Bom dia a todos. Hoje nós tivemos o segundo encontro da nossa pauta temática do NEP-FRS sobre derivativos agrícolas e a contabilização do hedge. Hoje nós tivemos novamente a participação do Douglas Ribeiro, que trouxe uma série de questões muito relevantes sobre os aspectos contábeis do hedge accounting. E agora, como a gente não conseguiu passar por todo o material durante o tempo regulamentar do nosso encontro, o Douglas agora vai fazer uma apresentação complementar, passando pelos pontos que ficaram pendentes do material. Para você que participou do nosso encontro, nós vamos enviar um link para o vídeo do YouTube com esse material complementar. E claro, se você não teve a oportunidade de assistir o encontro, tanto o vídeo do encontro como esse vídeo estarão disponíveis na nossa plataforma. Então, sem mais delongas, agora aproveitem o restante da apresentação do Douglas, que hoje foi fenomenal. Douglas, você já consegue agora projetar aqui o seu vídeo. Ô, Diogo, obrigado, viu, pela nova introdução. Então, eu vou apresentar a continuação do material, que aí tem alguns exemplos práticos, para ilustrar em detalhe tudo o que nós discutimos nos dois encontros anteriores. Então, no primeiro exemplo, nós vimos uma empresa que faz um hedge de fluxo de caixa para uma exportação futura altamente provável. E agora, uma outra empresa que também faz hedge de fluxo de caixa. E nesse caso, a empresa ela está sujeita à variação cambial. No primeiro caso, nós fizemos um exercício, né, um exemplo prático sobre um hedge para proteção da variação do preço da mercadoria. Esse segundo exemplo, ele demonstra a variação de uma outro componente de risco, que é como se faz para proteger a variação do câmbio, e a contabilização sem a contabilização de hedge, sem o hedge accounting e com o hedge accounting. Primeiro, então, uma empresa exportadora sem o hedge accounting, ela tem uma dívida, que pode ser um adiantamento de contrato de câmbio, um pré-pagamento de exportação. Ela faz a captação dessa dívida porque ela tem fluxos futuros esperados. Então, na hora que ela faz a exportação, ela espera receber dos clientes em dólares. Portanto, faz sentido para ela utilizar para financiar as suas operações dívidas em dólar, já que o fluxo, entradas de caixa futura serão em dólar. Então, nesse caso, uma empresa ela exporta café, tem, a partir da exportação, valores a receber futuros, mas aí ela precisa produzir, para produzir ela faz a contratação de um passivo em uma linha de crédito em dólar também. Ela entende que faz mais sentido. Então, ela tem a exportação futura, que é o risco que ela tem, que ainda não está reconhecido no balanço, só vai ser reconhecido no momento que o faturamento ele for registrado, ele for realizado e puder ser reconhecido na receita, na contabilidade. E ela faz a contratação de uma dívida. Essa dívida, então, no momento que ela fez a contratação, a taxa de câmbio era 2, e aí o câmbio subiu para 2,20. O que acontece quando o câmbio sobe se ela só tem a perda da dívida reconhecida, que é o caso aqui? Essa dívida ela passa a ficar mais cara em reais. Então, essa variação cambial, ela aumenta o valor do passivo e a contrapartida da variação cambial é resultado financeiro. Na hora que ela faz a exportação e nesse exemplo a exportação ocorreu com câmbio a 2,20, então ela teve, se a gente comparar no momento de contratação da dívida que era 2 para o momento que ela fez o faturamento 2,20, ela teve um ganho, um incremento no valor da sua receita. E a variação cambial representou uma perda. Só que essa perda ela é que o mercado costuma chamar como uma perda não caixa. Então ela foi reconhecida, mas ela se torna caixa no momento da liquidação. Se a empresa ela tem a pagar $1.000 e ela vai receber $1.000 do cliente, essa variação, na verdade, ela não tem nenhum reflexo no caixa da empresa em dólar, mas ela tem um reflexo em reais, que ele é compensado pelo efeito do instrumento. Então, se ela teve uma perda de variação cambial na dívida, a dívida ficou mais cara em reais, a sua valor a receber também
se valorizou, de uma forma que ela fica totalmente compensada, pensando no fluxo de caixa. Mas quando a gente olha para o reflexo contábil, a demonstração do resultado, ela mostra que ela teve uma receita maior e longe dessa receita maior mostra a variação cambial, lá no resultado financeiro. Qual é uma forma de apresentar essa, que seria mais adequada nesse caso? E aí a gente pode pensar em momentos de balanços intermediários que a receita não está reconhecida ainda e a empresa faz uma contratação de dívida de longo prazo. Essa variação cambial ela vai afetar sobre todo o saldo da dívida, enquanto que a variação cambial da receita só vai ser reconhecida no momento que a receita for reconhecida nos períodos futuros. Então a gente só vai ter a perna da variação cambial reconhecida. E num momento como a desvalorização cambial, como aconteceu recentemente, o susto é bastante grande. E os juros? Os juros ele acaba sendo um resultado financeiro, então ele incrementa o valor da dívida, ele aí torna a dívida mais cara e também representa uma despesa financeira. Como que essa empresa poderia melhorar o seu resultado ou tornar o resultado menos descasado, eliminar esse descasamento contábil, utilizando a contabilidade de hedge, contabilização de hedge? Ela poderia, a mesma operação, no momento em que a dívida, eu trato a dívida como um objeto de hedge, a variação sobre esse instrumento, aliás, eu trato o instrumento, a dívida, ao invés de tratar a dívida como um objeto, eu trato essa dívida como um instrumento. A variação desse instrumento, mesmo que não seja um instrumento derivativo e com a variação cambial, eu posso fazer isso com instrumento não financeiro, instrumento financeiro não derivativo, a variação cambial sobre a dívida, ao invés de impactar o resultado financeiro, ela impacta a reserva de hedge. Então, eu trato a dívida como um instrumento financeiro. E onde está o objeto? É a exportação que ainda não foi reconhecida. No momento que a exportação for reconhecida, eu pego o efeito de variação cambial que está acumulado dentro do patrimônio, na reserva de hedge, e aloco esse efeito junto ao faturamento. Então, o faturamento ele está apresentado líquido dessa variação. Não existe nenhum efeito de variação cambial sobre o resultado financeiro. A única coisa que vai para o resultado financeiro é o custo da dívida. De fato, ele existe e ele é um custo financeiro para a captação de recursos. E no caso de uma empresa que faz um hedge de compra, a gente viu 2 exemplos de hedge de venda. Nesse caso, a empresa ela vai comprar uma mercadoria e aí o preço dessa mercadoria ele tem um potencial de valorização ou desvalorização. No caso, na posição de comprador, a minha proteção, ela tende a evitar que eu pague mais por uma eventual alta do preço. Então, eu estou sujeito à alta do preço desse commodity. Então, minha empresa ela tem uma compra futura de 2.000 sacas de café, e ela faz um contrato derivativo, um a termo, ou então um futuro. Na hora que o mercado ele sobe depois da contratação desse derivativo, a diferença entre o preço que ela contratou futuro para o preço futuro na data atual representa um valor que é o valor justo desse instrumento. Nesse caso, como a cotação saltou, a empresa ela perde no físico, porque ela vai ter que pagar mais caro por esse produto, mas ela ganha no derivativo. Só que só o derivativo está reconhecido. Portanto, ela reconhece um ativo que é um ganho no ativo circulante e depois ela registra a contrapartida no resultado financeiro, que é o ganho potencial sobre esse instrumento. E aí ela tem o recebimento das sacas desse café no estoque. Como o mercado aumentou, ela vai pagar mais caro por esse estoque. Então, registra lá no ativo o valor referente a 2.000 sacas ao preço de R$ 64,89. A contrapartida é o saldo a fornecedor. Então, ela vai desembolsar
pelo café físico o valor de mercado, né, o valor que foi feita a entrada nesse estoque, mas o ganho do hedge ele já está no resultado financeiro. E se a empresa tivesse adotado a contabilização de hedge nesse caso aqui? Mesma situação, o objeto de hedge, que é a compra futura, que vai dar entrada no estoque, ainda não está reconhecido, mas o derivativo ele tem que ser reconhecido. O ganho potencial, então ele entra no ativo. A contrapartida na reserva de hedge e depois, na hora de receber esse estoque, na hora que recebeu o estoque e fez a contabilização da entrada desse estoque, ele entra no valor de estoque pelo valor de mercado, que é o valor que vai ser desembolsado para o fornecedor, porque o produto fisicamente está mais caro. E o ganho do hedge, ele entra ajustando o valor de estoques, diminuindo o valor de estoques. Então, o custo do produto ele fica um pouco menor, porque ele fica no valor que eu tinha feito a fixação, que era um valor abaixo do valor desembolsado, porque o valor de mercado subiu. Então, a estratégia aqui ela foi efetiva, porque ela travou o preço dentro do meu objetivo de proteção de risco. Quando que esse efeito derivativo vai para o resultado? E é um tema que a gente vai tratar na parte tributária, que seria, normalmente o derivativo ele vai ser oferecido à tributação no momento da sua liquidação, só que a liquidação do derivativo aqui, ela não coincide com o momento em que esse derivativo, o efeito do derivativo vai para o resultado, porque a liquidação dele, ele ainda estava no patrimônio. Depois o estoque chegou. Esse efeito do patrimônio ele transfere para o estoque. Pode ser que demore um tempo para esse estoque ele ser produzido, concluído e vendido, e só depois da venda que o efeito vai para dentro do CPV. Então existe um período grande, um lapso temporal entre o momento da liquidação do derivativo para o momento que esse derivativo é oferecido e reflete o seu valor, né, o seu ganho ou a perda na carga tributária para imposto de renda e contribuição social. E o hedge de investimento no exterior? Nesse caso, para aquelas empresas que têm investimentos em entidades que possuem uma moeda funcional diferente da moeda funcional da investidora, o investimento no exterior é um ativo, e esse ativo ele fica denominado em moeda estrangeira uma vez que fez a contribuição naquela entidade, no capital daquela entidade. E aí existe a conversão para moeda funcional da entidade, que é uma moeda estrangeira. A contabilidade trata a atualização desse investimento exterior de duas formas. Aquelas variações do investimento decorrentes das mudanças, decorrentes da operação da entidade, ela deve ser contabilizada no resultado da empresa investidora, como equivalência patrimonial. Mas a variação cambial que ocorre sobre o saldo do investimento, ela deve ser contabilizada diretamente no patrimônio líquido. Então, eu deixo somente no resultado aqueles efeitos decorrentes das operações da empresa, a variação cambial. Se nada aconteceu, se nenhuma operação aconteceu naquela entidade durante o período, mesmo assim eu posso ter variação cambial. Mas esse efeito da variação cambial ele tem que ser contabilizado no patrimônio líquido. Se uma empresa, então, ela fez uma dívida em dólar, porque ela tem um investimento no exterior em dólar, então ela utiliza essa dívida para a proteção daquele ativo denominado em moeda estrangeira, que é um investimento, a variação cambial da dívida obrigatoriamente vai para o resultado, porém a variação cambial, como eu mencionei, desse investimento no exterior, ele fica dentro do patrimônio, e no resultado só vai a variação decorrente do resultado operacional da entidade. Aqui eu tenho um descasamento contábil. Como eliminar o descasamento contábil? Se eu adoto a contabilização de hedge, o hedge account, a variação cambial da dívida, que é o instrumento utilizado para a proteção da variação cambial do investimento, ela acompanha o objeto. Então, a variação cambial do investimento no exterior fica no patrimônio,
a variação cambial do meu instrumento de hedge, ele vai diretamente no patrimônio também, os dois estão compensados e não tem qualquer reflexo sobre a demonstração do resultado. Aqui eu já mencionei anteriormente, então como que a contabilidade tratava anteriormente, quando você utilizava um instrumento de hedge e você tinha que demonstrar efetividade? De um lado, o preço ele é composto por todos aqueles componentes que nós já falamos no último encontro, que é o preço da commodity, a variação cambial, bases e outros custos. E no caso de taxa, é a própria taxa mais o spread e outros custos. A, a efetividade antes, ela tinha um impacto grande, porque o instrumento de hedge, eu não conseguia também fazer contratação desse instrumento, fazer com que ele mitigasse a variação desses outros componentes. Então, quando eu comparava a variação do instrumento com a variação total do preço da commodity ou daquela taxa total, eu tinha uma ineficiência. A grande alteração da nova norma, do IFRS 9 CPC 48, é que eu vou tratar cada elemento de risco separadamente, e, portanto, eu estou comparando coisas que podem ser comparáveis. Se eu faço instrumento de hedge para mercadoria, eu somente vou comparar com o preço daquela commodity que compõe o preço total do produto. Então, a taxa de câmbio, o basis e outros custos, eles são tratados separadamente. E a mesma coisa vale para a taxa. Existem milhares de relações de hedge permitidas. Aqui, uma relação de hedge simples, a mais básica, é ter um objeto para cada instrumento, então que seria um para um, mas a gente pode ter N objetos para um instrumento, a gente pode ter um objeto coberto por dois instrumentos, e aí você faz uma combinação de instrumentos. Então, aqui, as possibilidades, elas são grandes, elas são bastante variadas. Aí vai depender de como a empresa faz a sua estratégia de proteção de risco, a sua estratégia de gestão de risco e a contratação dos derivativos. A contabilização e a forma que a empresa documenta a sua relação de hedge, ela tem que ficar muito clara qual que é a relação de hedge que é possível, que foi utilizada e como que ela pode ser documentada. Uma outra relação de hedge que nós temos aqui, um exemplo que seria um cross-hedge, uma empresa ela compra milho, mas ela também compra sorgo. E o sorgo ele é um substituto do milho, então se não tiver milho disponível, a empresa utiliza sorgo. Então existe uma certa relação entre esses preços aqui ao longo do tempo. Para exemplificar como que seria a contabilização, a relação de hedge estabelecida para uma contabilização de hedge com itens diferentes, então eu contrato um derivativo que o ativo objeto ele é diferente do ativo objeto que me expõe a risco, nós então podemos fazer uma comparação da variação do preço que existe do preço do ativo objeto que eu consigo contratar o derivativo com o objetivo objeto que me expõe a risco. Existe uma relação ao longo do tempo, que eu peguei um artigo que compara essa relação de preço desde 2001 a 2009, como exemplo. E primeiro a gente faz um cálculo dessa variação do desvio padrão da média do preço nesses períodos e também o desvio padrão entre a variação. Depois a partir da variação do preço de cada uma delas, a gente estabelece uma correlação e essa correlação tem que ser uma correlação alta e a gente usa como parâmetro normalmente 80% como uma alta correlação. A partir dessa correlação, eu posso estabelecer o MV ratio, que está nessas células aqui, que mostra se eu tenho a correlação entre esses produtos, significa que se há o aumento no preço de milho, há aumento no preço de sorgo. Se há queda no preço de milho, há queda no preço de sorgo. Quanto mais próximo de um, mais os dois caminham. Isso não significa que eles são iguais, mas que eles caminham juntos. Mas eles não... Essa diferença entre existir do preço de um produto e de outro, ela é estabelecida por esse ratio aqui. Então, o preço
do sorgo, ele é 75%, em torno de 75% do preço do milho. Só que se eu consigo, minha exposição ela está em sorgo e eu contrato milho, eu preciso fazer uma relação de quantas sacas eu preciso ter para proteger a quantidade de objeto que eu tenho, quantas sacas de objeto e quantas sacas de produto. E eu utilizo essa razão de preço aqui para estabelecer a quantidade. Então, se eu tenho 300 mil sacas para comprar de sorgo, quando eu faço a conversão de quantas sacas de milho eu preciso utilizar, a quantidade de contratos leva em consideração a relação de preço. Então, se uma variação de no preço de um milho, ela reflete a variação em função da razão de preço entre o sorgo. E aí eu tenho que considerar essa variação de no preço do milho, tem um reflexo maior sobre o preço do sorgo e ela é uma variação de incremento de R$ 1, por exemplo, no preço do milho, ela representa uma variação de 1,33 no preço do sorgo. Com base nessa relação, eu demonstro que na hora que eu faço a conversão pela quantidade de contratos de milho, levando em consideração a razão de preço entre os dois, eu consigo demonstrar que meu hedge é altamente efetivo, mesmo assim, porque ao invés de diminuir a efetividade, mostro a correlação, que é uma correlação bastante alta, e utilizo a razão de preço entre os dois para estabelecer a quantidade de um e de outro. E, portanto, no final das contas, eu não preciso fazer o ajuste da relação de hedge. Como fazer o rebalanceamento, então? Se existe, eu desenhei uma estratégia de hedge, mas ao longo do tempo essa estratégia ela sofreu alguma alteração, eu preciso primeiro avaliar se existe a manutenção dos critérios ainda de qualificação. Se os critérios ainda forem mantidos, eu mantenho. Por quanto tempo durar essa relação de hedge, o critério de qualificação for atingido, eu posso continuar no hedge account. Falhou no teste de efetividade. Eu preciso identificar, tem algum motivo? Se tiver algum motivo, eu preciso avaliar se tem um objetivo de gerenciamento do risco mudou, mas se não falhou, se falhou no teste de efetividade e não tem um motivo que eu consigo identificar, eu preciso descontinuar obrigatoriamente. Mas pode ser que tenha falhado no teste de efetividade porque mudou o objetivo de gerenciamento de risco. Nesse caso, se o objetivo mudou, eu preciso obrigatoriamente descontinuar, mas se eu ainda continuo o objetivo e eu identifico o motivo de ter falhado, eu faço o rebalanceamento. Na prática, depois de falar como que a norma trata, eu posso fazer a contratação de um novo instrumento, eu posso fazer que é se o objeto é de um determinado tamanho, eu posso fazer uma liquidação de um instrumento que eu tinha contratado e contrato um novo instrumento do tamanho do objeto, faço uma liquidação parcial desse instrumento, se o objeto ele ainda não aconteceu, mas o instrumento já venceu, eu faço a contratação de um instrumento pelo prazo adicional. Só que tudo isso eu tenho que estar, primeiro, descrito no seu objetivo de gerenciamento de risco, todas essas possibilidades de inefetividade, e quando elas acontecem, quais são as ações que devem ser tomadas. Tudo isso tem que estar documentado dentro da política de gestão de risco, mas principalmente dentro da documentação de designação. E se o instrumento for desreconhecido, aí tem que obrigatoriamente descontinuar. A gente já comentou na sessão anterior sobre o hedge natural, que basicamente como que a contabilidade enxerga esse hedge natural. Tem ativos e passivos nos mesmos montantes e na mesma moeda, com termos críticos eles casam. E, então, nesse caso, se eu tenho ativos expostos à variação cambial do dólar e passivos expostos à variação cambial do dólar, a variação desses dois itens impacta o resultado no mesmo montante, se eles estiverem equilibrados.
e, portanto, eu tenho um hedge natural e não preciso fazer nenhuma contratação de derivativo. Só que isso pode ficar um pouco mais difícil de acontecer. Por quê? Às vezes eu tenho uma exposição que é uma dívida em dólar, por exemplo, só que o meu ativo, além de estar dolarizado, ele decorre do preço de uma mercadoria. Então eu tenho uma quantidade de sacas de soja a receber em dólar, né? Então, além da variação cambial, eu tenho a variação do preço da mercadoria, que então a variação cambial, ela pode ser compensada pelo passivo, só que o preço da mercadoria que impacta aquela valor da saca em dólar, ele vai causar uma descasamento entre essa relação de proteção. Depois a gente tem a, uma situação que pode ser agravada, porque qual é a parte, o lado que eu controle? Eu gosto sempre de reforçar esse ponto que a gente tratou. O passivo, ele só vai ser liquidado no momento que eu tomar uma ação e for pagar. Mas o ativo não. O ativo, ele depende da minha contraparte decidir pagar. Então, essa parte eu não controlo. Eu só controlo a minha parte do passivo. Então, eu posso ter um descasamento. Por isso que hedge natural ele é muito difícil de operacionalizar. Existem outras operações que podem ser encaixadas dentro da contabilização de hedge, não são tão comuns, mas podem ser avaliadas, que seria three-way options. Então, você tem três opções, que podem ser duas opções de compra, uma de venda, duas opções de venda, uma de compra em diferentes patamares, mas isso tudo vai depender de como que ela foi desenhada. Tem que sempre avaliar aqueles dois critérios que eu já mencionei. O primeiro critério é, eu não posso ter, na hora que eu pego o nocional de todas elas, eu não posso ter um nocional vendido, líquido. Eu tenho que ter um nocional ou comprado líquido, ou então no máximo zero. Se ele tiver um líquido vendido, ela não se enquadra dentro da contabilização de hedge. E o segundo critério, o prêmio, ele também tem que ser um prêmio comprado líquido ou, no máximo, um prêmio zero, que seria o caso da zero cost collar. Você iguala o custo que você teve para adquirir a opção de compra ou de venda, né? Adquirir a sua opção e você compensa esse custo que você teve para adquirir com uma outra venda, lançar uma opção e coletar o prêmio desse lançamento num patamar que esse valor recebido ele seja igual ao custo. Tem algumas operações que ela, para baratear, algumas empresas fazem algumas estruturas, incluindo uma opção com o knock-in. O que seria o knock-in? É uma operação que ela é montada se o preço atual, preço à vista, ele atinge determinado patamar. Então, numa operação que a empresa aconteceu no passado, que o dólar estava a R$ 4, por exemplo, 4,15. Algumas empresas elas faziam o lançamento de uma operação que ela somente seria executada com um ganho ou perda se o dólar, o preço à vista, chegasse a 5,50, por exemplo. Se você acha uma contraparte interessada naquela operação, até o momento do vencimento, se o dólar não atingir aquele determinado patamar, essa operação ela não vai existir. Mas na hora que ela atingir, ela entra em execução. Então, atingiu 5 e atingiu 6, ultrapassou o knock-in. Essa operação ela vai ser montada e vai gerar um reflexo que normalmente uma operação a termo. Ela vai acontecer. Ela não se trata de uma operação de uma opção, que você tem o direito de que ela exerça ou não, porque a sua
No momento que ela nasceu, você já determinou quais são os patamares que ela deveria a partir de qual patamar ela passa a ser executada. O gatilho já está determinado. Muito bem, assim nós cobrimos todos os temas que nós planejamos para tratar dentro da contabilização de RED. E nos próximos encontros a gente vai entrar bastante a fundo na parte tributária e também temos vários outros temas que podem, quando a gente for falar de alguns outros tipos de instrumentos financeiros, até instrumentos não financeiros, pode ser que a gente vá retomar algum dos temas tratados aqui, porque todos eles são objetos de RED dentro das empresas do agronegócio, então esses conceitos foram muito importantes, que serão retomados em algum momento futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Douglas. Foi ótima complementação. E como o Douglas falou, nós temos mais encontros nessa pauta temática sobre o RED no agronegócio. E assim que a gente tiver a data exatamente definida e também a lista de todos os participantes, a gente vai mandar um novo invite para todo mundo que tiver na nossa lista do NEP ficar por dentro das novidades. Douglas, de novo, muito obrigado. Obrigado, Diogo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Até o próximo. Tchau, tchau.